Olá, meus queridos amigos e irmãos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Mais uma vez, aqui estamos para apresentar os subsídios da lição desta semana da revista Betel Dominical. É a lição de número 7, que será estudada no próximo domingo, dia 16 de fevereiro, nas milhares de classes das escolas bíblicas dominicais, das Assembleias de Deus, vinculadas ao Ministério de Madureira. Apenas para ressaltar, as lições deste trimestre foram escritas pelo bispo Oídes José do Carmo. Estamos praticamente na metade das lições. São 13 lições e hoje é a lição de número 7 e até o mês de março, no último domingo, estaremos finalizando este trimestre que teve como proposta tratar do movimento pentecostal, a chama do Espírito Santo que arde ao redor do mundo. O título da lição de hoje é O Movimento de Santidade, buscando a perfeição cristã em vida. E como você percebeu, ao longo deste trimestre, na primeira lição, estudamos sobre a descida do Espírito Santo e depois tivemos uma sequência da seguinte forma: Reforma Protestante, Puritanismo, Pietismo, Wesleyanismo e, na lição de hoje, Movimento de Santidade. Foram essas as lições que estudamos nessa sequência. Reforma Protestante, o Puritanismo, o Pietismo, o Wesleyanismo e o Movimento de Santidade. Para então, no próximo domingo, estudarmos sobre o avivamento da Rua Azusa, onde foi considerado o epicentro do movimento pentecostal. Embora, e isso veremos na próxima lição, nos nossos próximos subsídios, veremos que houve vários movimentos paralelos, sem nenhum vínculo com a Azusa, mostrando que foram ações promovidas pelo Espírito Santo para produzir a eclosão do movimento pentecostal nos últimos tempos. Então essa é a sequência. E na lição de hoje nós vamos apresentar os subsídios para o movimento de santidade. Antes, porém, aquela recomendação, principalmente se você pertence à Madureira ou não, mas ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu comentário. Cada comentário nos ajuda a ter uma visão do outro lado sobre como o nosso trabalho está sendo recebido e também nos ajuda a aprimorar com melhor qualidade o que estamos produzindo para contribuir com os nossos professores diante de suas classes em cada lição. Então, já entrando diretamente nos subsídios sobre o movimento de santidade, vamos aqui aos principais pontos. Primeiro, o movimento de santidade não é uma denominação. Não
foi algo que se estruturou, não foi algo que estabeleceu, digamos, uma formatação eclesial, uma formatação administrativa, senão que se tratou de um movimento com uma finalidade, a finalidade de restaurar uma vida de piedade, principalmente entre as igrejas metodistas. E quando falamos aqui de igrejas metodistas, não estamos falando de igrejas metodistas no Reino Unido, ou na Inglaterra, melhor, definindo o espaço geográfico, mas dos metodistas que migraram para os Estados Unidos. Convém lembrar que a primeira migração que se deu para os Estados Unidos chegou ali na cidade de Plymouth, na Nova Inglaterra, e essa migração foi de puritanos. E você há de perguntar, mas por que esses cristãos puritanos, tanto quanto os metodistas posteriormente, tanto quanto os congregacionais posteriormente, por que eles migraram para os Estados Unidos ou para o Novo Mundo? Por uma razão. A igreja anglicana mantinha-se engessada e esses movimentos surgiram no seio da igreja anglicana como uma forma de tentar reformar, como uma atitude de descontentamento por uma liturgia engessada, uma liturgia simplesmente que privilegiava o confessionalismo, mas não a vida experimental com Deus. E alguns desses líderes foram, inclusive, perseguidos. Muitos irmãos se viram em situações hostis. Um dos principais nomes do puritanismo, por exemplo, é John Bunyan, autor do clássico O Peregrino, já o mencionei aqui em lições passadas. E essa perseguição fez com que esses irmãos migrassem, atravessassem o oceano e fossem para o Novo Mundo, e a primeira migração foi a dos puritanos. E os puritanos continuaram a migrar e atrás deles vieram outros grupos, inclusive os metodistas, os congregacionais, e nós temos então a chamada origem das 13 colônias, e essas 13 colônias eram autônomas, mas de origem inglesa, e foram elas que deram forma aos Estados Unidos. Elas se reuniram, claro que foi um trabalho cuidadoso, meticuloso, sem muitos detalhes, porque não interessa ao ponto da nossa matéria, mas eles formaram então um país de estados confederados. É por isso que a América se chama de Estados Unidos da América, porque os estados têm inclusive leis próprias. A única diferença é que essas leis não podem colidir com as leis federais, mas são leis próprias e constitucionais. Mas é um ponto que é só para a gente se situar. Então nós estamos aqui já no auge da presença das igrejas metodistas que vieram para a América, e essas igrejas estavam sentindo falta do fervor, estavam sentindo falta da vida experimental com Deus, estavam também muito aprisionadas a uma formalidade de fé. Então, esse quadro ensejou o surgimento do movimento de santidade,
ou do Holiness Movement no seio das igrejas metodistas nos Estados Unidos. É interessante frisar aqui, como eu acabei de dizer, que era uma tentativa espontânea, por assim dizer, de reformar as instituições metodistas. Trazer as instituições metodistas para uma vida de piedade. Aquela piedade assimilada por John Wesley, aquela piedade assimilada pelo movimento wesleyano. Trazer também para o centro da vida da igreja a importância da pregação expositiva, como feita através dos puritanos. Então, nós temos aí essas motivações que levaram ao surgimento do movimento de santidade no seio das igrejas metodistas nos Estados Unidos. Outro ponto a considerar, e nós vamos estar rodeando esse ponto, porque esse é o sentido da existência do movimento de santidade. É a ênfase na santidade que foi anteriormente, na época de Wesley, chamada de perfeição cristã. Perfeição cristã ou santificação plena. Uma vida demonstrada na prática que a vida cristã não era meramente uma forma, não era meramente um rito, não era meramente você crer numa confissão, mas era trazer para a sua vida prática um conceito de piedade que você pudesse experimentar isso de maneira plena na sua vida, e isso foi chamado no conceito wesleyano de perfeição cristã. Então, nesse sentido, tanto Wesley e o movimento de santidade, eles criam que essa bênção era uma bênção distinta da salvação. Era uma bênção distinta da regeneração. Deveria haver um tempo em que o crente experimentasse a santificação plena. Parece um pouco contraditório, porque sabemos que, como cristãos que carregamos a natureza pecaminosa que precisa ser mortificada todos os dias, parece que é algo contraditório, porque se estamos buscando a santificação plena, então seria algo como nos tornarmos impecáveis. Mas não era esse o conceito exato da perfeição cristã ou da santificação plena. Era um conceito de algo que acontecia também da mesma forma como o fenômeno da regeneração, e a partir de então o crente passava a viver naquela nova condição da perfeição cristã, em linhas gerais. É tanto que esse termo perfeição cristã, esse termo santificação plena, passou a ter uma conotação de segunda bênção. Segunda bênção, e eu vou voltar a ela daqui a pouco. Passou a ter uma conotação de segunda bênção. Mas antes de passar a esse conceito da segunda bênção,
convém aqui ressaltar que, embora o movimento de santidade tivesse ocorrido entre as igrejas metodistas e até alcançado outras igrejas independentes, também do seio do movimento de santidade nasceu a Igreja do Nazareno com essas características. Só para que você tome o conhecimento. A Igreja do Nazareno surge nesse ambiente, surge, digamos, cultivada ou da seiva que nutriu a Igreja do Nazareno, que foi a seiva do movimento de santidade. E essa igreja se tornou uma igreja de grande porte. Inclusive, nós temos a Igreja do Nazareno no Brasil, em diferentes estados, estado de São Paulo, por exemplo, e só para você tomar conhecimento, a Donald Stamps, que foi o autor das notas e comentários da Bíblia de Estudo Pentecostal, Donald Stamps, embora tenha se tornado assembleiano, ele é de origem da Igreja do Nazareno, que por sua vez teve a sua origem no movimento de santidade. Então, quem possui a Bíblia Pentecostal, de Estudo Pentecostal, vai encontrar lá o nome de Donald Stamps, e você vai perceber, inclusive, quando você lê as notas de Donald Stamps, quando você lê os comentários, que existe muito dessa presença, da ênfase no movimento de santidade na própria Bíblia de Estudo Pentecostal. É um subsídio que eu acrescento porque é importante para a aula deste domingo. E aí eu volto então à questão da segunda bênção. Hoje, entre nós pentecostais, chamamos de segunda bênção o batismo no Espírito Santo, porque cremos que o batismo no Espírito Santo é distinto da regeneração. Mas, com esse conceito de segunda bênção do movimento de santidade, então nós teríamos aí uma terceira bênção. E é exatamente nesse ponto, e aí eu não vou tratar dele hoje, eu vou tratar no nosso próximo vídeo, é exatamente nesse ponto que surge Duran, que reformula toda essa conceituação para, em síntese, sem entrar em pormenores, tratar da santificação posicional, que ocorre no ato da regeneração. Em Cristo nós somos santos, em Cristo nós nos tornamos santos, e a partir daí, como já ensinava o teólogo Antônio Gilberto, essa santificação posicional é o lado divino, e a partir daí nós temos o outro lado da santificação, que é a santificação progressiva. É o lado humano da santificação, em que a cada dia mortificamos os nossos membros para uma vida de piedade, de santidade, nos moldes, inclusive, do movimento de santidade, nos moldes do movimento pietista, nos moldes do movimento wesleyano. Nada muito diferente, apenas é uma forma de sistematizar a teologia para, então, colocar o batismo no Espírito Santo como a segunda bênção. Mas
Esse ponto vamos tratar dele mais profundamente na próxima aula, quando teremos então chegado ao ápice, né? Que é a eclosão, o epicentro, digamos assim, do movimento pentecostal na Rua Azusa. Se você viajar a Los Angeles hoje, e se você já esteve lá alguma vez, você vai perceber que no local onde havia o tabernáculo, no qual os cristãos se reuniam com Seymour foi o pastor da igreja naquela época, você vai encontrar meramente uma placa. Não há outro espaço, o espaço foi urbanizado, e só há uma placa que identifica historicamente que ali teria sido o berço do movimento pentecostal através do mundo. Mas, na próxima lição, tratamos desse ponto. Então, hoje, nós ficamos aqui restritos a um movimento de santidade, buscando a perfeição cristã em vida. E aí, sem entrar no mérito, embora a contribuição foi enorme para a vida de santidade, a contribuição foi enorme para a vida de santificação, o conceito de perfeição cristã, o conceito de santificação plena, e não é isso que eles pretendiam, uma perfeição que nos tornasse impecáveis. Mas é interessante aqui frisar, até para não cairmos nesse erro. Qual é o erro? O erro de achar que em Cristo agora nós nos tornamos impecáveis. O erro de achar que agora em Cristo nós não pecamos. Se o pecado não fosse uma realidade, a Bíblia não traria no Novo Testamento as recomendações que traz. Por exemplo, diz o texto: deixando para trás todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Esse é um ponto. Segundo ponto: filhinhos, não pequeis. Claro que a recomendação bíblica é essa, é não pecar. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor. Há um outro texto de João que foi traduzido pela Almeida Revista e Corrigida como um ato presente, ou seja, o cristão não peca. Essa tradução não foi uma tradução bem feita do original, porque no original o conceito é exatamente outro. É o conceito de que não vive pecando, ou para ajudar um pouco mais, não vive deliberadamente na prática do pecado. Ou seja, não é do seu feitio, não é da sua natureza espiritual. Se ele é crente, se ele é convertido, se ele é salvo, não é da sua natureza espiritual viver deliberadamente na prática do pecado. Então, eu poderia mencionar aqui outras passagens bíblicas sobre como lidar com o pecado que está ao nosso redor. E como é que nós lidamos com o pecado? Nós lidamos mediante o poder do Espírito Santo em nós, que nos ajuda a mortificar a nossa carne. Convém aqui citar Gálatas, capítulo 5, né? Ali nós temos o
o contraponto entre obras da carne e fruto do Espírito. Quando lemos a lista de obras da carne, é uma lista enorme. Leia depois. E parece que não era uma lista exaustiva. Por que não era exaustiva? Porque ao final Paulo diz: e coisas semelhantes a estas. E você há de convir que não existe ali, na relação de obras da carne, nenhuma qualidade positiva. Ao contrário, todas as qualidades são negativas. E quem vive na carne, vive sob a influência da carne e vive sob o poder das obras da carne, porque a inclinação da carne é para o mal. Está lá em Gálatas, capítulo 5, quando temos ali o contraponto entre obras da carne e fruto do Espírito. Mas aí, quando vamos para o fruto do Espírito, nós temos outra percepção. Nós temos ali 9 qualidades. E eu lhe pergunto, qualidades negativas ou qualidades positivas? 9 qualidades positivas. Mas aí eu faço uma pergunta, uma outra pergunta. É espírito humano ou são qualidades produzidas como fruto do Espírito Santo? Abra sua Bíblia, vá para o capítulo 5 e vê lá quando fala Espírito, e ali muitas vezes, algumas vezes se repete a palavra Espírito referindo-se ao Espírito Santo. Vê lá que quando fala de fruto do Espírito, a palavra E, ela vem em maiúsculo. E quando ela vem em maiúsculo é para significar que ali se trata do fruto do Espírito. Então, quem produz esse fruto em nós? E aí Paulo diz ali na mesma passagem, quem produz é o Espírito Santo. Aí ele diz: andai em espírito e não cumprireis as obras da carne. Esse é o segredo. E, aproveitando esta série de lições, o que nós precisamos hoje como igreja, como povo de Deus, é trazer para a nossa vida prática, experimental. Teoria nós temos em abundância. Nós temos aí à nossa disposição uma quantidade enorme de estudos bíblicos, de sermões expositivos, de pregação. Você tem aí à sua disposição. Agora, o grande desafio como igreja é viver isso, é o caráter experimental, e esse era o conceito do pietismo, esse era o conceito do wesleyanismo, esse era o conceito do movimento pentecostal, do movimento de santidade. Aliás, movimentos esses que serviram de base para o movimento pentecostal, que manteve os mesmos conceitos. Então, a lição de hoje eu aproveito para apresentar esses subsídios. Embora nós não nos tornemos perfeitos, embora nós não nos tornemos alguém que viva a santificação plena, ainda assim é nosso dever trazer para a prática a piedade cristã. Permitir que o Espírito Santo produza em nós o seu fruto, para que o testemunho que damos diante da sociedade, diante dos nossos vizinhos, diante daqueles que nos cercam, seja um testemunho de fé, mas não de uma fé teórica, mas de uma fé que se demonstra na prática do nosso dia a dia. Eu estou terminando os subsídios desta semana, e então
no próximo domingo nós chegaremos ao epicentro, né? Ao epicentro, o avivamento da Rua Azusa, onde o fogo pentecostal se espalhou pelo mundo. Será o tema que vamos explorar no nosso próximo vídeo, tratando de subsídios para esta lição de número 8, do dia 23 de fevereiro de 2025. E muito obrigado por você me acompanhar, por você estar presente, por você me dar essa honra, esse privilégio, ao lado de tantos outros, inclusive o vídeo da editora Betel, que trata semanalmente das lições por ela editadas, e outros companheiros também que oferecem a sua contribuição. Muito obrigado por você estar conosco e não se esqueça, é só uma lembrança, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu comentário, 3 gestos rápidos para que o nosso canal tenha um alcance maior nesta plataforma do YouTube. Deus nos abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser.